Então, boa tarde a todos. Nós vamos analisar hoje o plano de Deus em termos da restauração. Então, nós estamos analisando aqui o verdadeiro plano de saúde, a diferença do plano de doença, que muitos de nós aqui levantamos a mão em testemunho de que o temos, ou o plano de morte, que nos ampara financeiramente no momento da doença ou da morte, mas ele não previne, ele não evita alguma doença. E todos estamos aqui querendo evitar ao máximo possível ter que usar esse plano de doença. E dentro disso nós estamos considerando o plano de Deus para a saúde, que é um plano que a gente não compra, a gente obedece. E nós estávamos analisando que essa obediência, ela não é perfeita, porque mesmo que nós empenhássemos o nosso melhor para obedecer dentro do nosso conhecimento, o melhor que sabemos, nós vamos ter limitações, porque não temos todo o conhecimento. A palavra de Deus diz que a luz do justo é como a aurora, que vai se abrindo, vai refletindo mais e mais até o dia perfeito. Em novembro do ano passado, nós, como instituição, obtivemos uma luz nova, um conhecimento a mais. Algumas gotinhas que hoje já nos fazem ensinar alguns princípios diferentes. Por exemplo, quando aprendemos sobre o uso do óleo, incluindo ali todos os tipos de óleo, azeites, inclusive óleo de coco, que eles não seriam o melhor para a nossa saúde. Por quê? É um tipo de gordura refinada, retirando o alimento das suas propriedades integrais. Então, por exemplo, uma coisa é eu consumir coco, onde eu contém toda a fibra, as proteínas e as gorduras numa proporção certa. A outra coisa agora é eu retirar só o óleo do coco sem a fibra que faria com que esse óleo fosse liberado na corrente sanguínea aos poucos. O azeite. Eu era uma super fã de azeite. Eu achava que esse líquido dourado dentro de um vidro era a medicina purinha, extra virgem. Mas se nós formos considerar, nós precisamos mais de 100 azeitonas para formar uma colher de sopa de azeite. Ali nós retiramos as fibras, a proteína dela e deixamos puramente a gordura concentrada. O azeite é excelente consumido dentro da azeitona. Então, vocês podem entender aqui que realmente é progressivo. Pode ser que num próximo congresso eu já fale aqui alguns aspectos a mais. Né? Eu achava que dentro da área de nutrição eu já sabia tudo. Talvez não aplicasse tudo, mas em termos de saber o que era certo e errado, eu achava que estava mais ou menos consciente. E aí veio essa bomba de informação que fez uma revolução e tanto entre nós. Nós estávamos em um pleno curso com 30 jovens aprendizes ali e recebendo essa informação. E a gente pensou, e agora? O que nós vamos servir na hora do almoço para temperar as saladas? Porque esses jovens vão sair da sala de aula
com esse conhecimento e vão ficar bem surpresos se virem esses alimentos aqui contradizendo o que eles aprenderam. E aí Deus iluminou alguns, deu ideia a outros de como montar diferentes receitas, retirando a parte do óleo. E hoje nós temos à disposição essa apostila de receitas da Serra do Cipó, que são todas sem óleo e substituem de uma forma bem saborosa esse aspecto que normalmente dá o sabor. A gordura, ela é a condutora do sabor para os alimentos. Precisamos de gordura? Sim, mas ela vem numa proporção certa em todos os alimentos. Sabiam que até maçã tem gordura? Em uma mínima porcentagem, mas está ali presente. E como nós precisamos, em média, só uns 15% de gordura em termos de calorias por dia, se nós comermos os nossos alimentos de forma integral, incluindo umas sementes de girassol, por exemplo, ou a linhaça, ou castanhas, nós temos ali tranquilamente a porcentagem de óleo, de gordura, que nós precisamos para ter uma nutrição completa. Não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Foi nomeada a cidade de maior longevidade no Brasil. E, em termos mundiais, foi considerada a terceira cidade. Talvez vocês ficaram interessados agora em conhecer, né? Mas a cidade recebeu o prêmio de qualidade de vida. E até em seu destaque aqui, eles marcam isso como realmente algo que marcou a cidade de Veranópolis. A expectativa de vida no Brasil, isso por uma estatística de 97, era que o brasileiro vivia 67,6 anos. No Rio Grande do Sul, como estado, a longevidade é de 71,7, mas caracteristicamente na cidade de Veranópolis, nós temos aqui 77,7 anos. 777. O que caracteriza essa cidade? Eles têm algumas atividades que fazem parte do nosso plano de saúde que estamos analisando. Olhem só. Atividades físicas, ingestão correta de proteínas e gorduras, segundo o que eles consideram, integração na comunidade, vida familiar, despreocupação com a morte, vinda da intensa fé em Deus, gosto pelo trabalho, não fumar e o hábito de tomar moderadamente vinho às refeições. Isso aqui eu marquei, eu destaquei, porque seria uma característica que, no caso, nós não promovemos. Tá? E essas características foram aspectos apontados como fatores de vida longa e projetaram esse município internacionalmente. Bom, temos que analisar tudo e reter o que nos é útil, né? Mas realmente eles têm um grupo muito enfocado. Todas as semanas o pessoal da terceira idade se reúne, milhares de pessoas, para um congresso com vários tipos de orientação. E algo que também foi destacado como característica da parte deles, os relacionamentos, que realmente são importantíssimos para manter a nossa moralidade e também a nossa vida emocional, né? Seja entre casal, seja de pais para filhos, seja com os nossos vizinhos,
com a nossa comunidade da igreja, todos esses relacionamentos, eles podem contribuir em nos amadurecer, em nos fazer crescer em todos os âmbitos da vida, físicos, mentais, sociais, espirituais. Enfim, então vamos analisar aqui alguns aspectos que fazem com que o nosso mundo seja um mundo doente. Quando nós olhamos a estatística pela Organização Mundial da Saúde, nós vemos que entre as 10 principais causas de morte, nós temos 8 delas diretamente associadas com o estilo de vida. Entre elas, doença isquêmica do coração, infarto, doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas duas poderíamos considerar fora. HIV, doenças diarreicas, diabetes, acidentes de carro e doença hipertensiva. Todas essas condições têm alguma relação direta ou indireta com a forma como é praticado o estilo de vida no dia a dia. O Brasil tem aumentado a sua média de peso. E isso nós temos comprovado com os nossos olhos, né? Observando, por exemplo, as crianças no pré-escolar, até os adolescentes, os jovens. A expectativa de vida até pode realmente ter aumentado, mas a qualidade de vida tem sido reduzida. E hoje os jovens olham para as pessoas de idade e dizem: eu não quero chegar a ter essa idade, não, para sofrer. Sendo que o plano de Deus é que nós possamos até mesmo enfrentar uma velhice com qualidade, que possamos, até nessa fase, viver um período útil para a instrução dos jovens. Lá na instituição, no Wildwood, nos Estados Unidos, onde nossa equipe foi treinada, nós tínhamos como cirurgião um senhor de 92 anos. Imagine a experiência que esse homem tinha. Nós tínhamos ali a enfermeira-chefe de 85. A diretora educacional tinha mais ou menos 96. Andava bem já encurvadinha, mas ela tinha um conhecimento e uma prática que, combinado com o zelo e o ânimo e a lucidez dos jovens, formava uma ótima relação de crescimento, né? Então, o propósito de Deus é que nós convivamos mutuamente, porque um tem a aprender e a depender do outro. Depressão também é uma doença que está arruinando a nossa sociedade. E me chamou muito a atenção quando eu analisei o gráfico de incidência de depressão a nível mundial. Vejam só, o Brasil ficou classificado em 3º lugar. O que faz o Brasil ter um ranking tão elevado? Vejam, em 1º lugar nós temos aqui a França, com 21% da população sendo depressiva. O que caracteriza a França que vocês associariam com esse alto índice de depressão? O clima, mas aí talvez esses países aqui mais nórdicos teriam melhor desculpa de serem depressivos, porque esses países eles têm sol 3 meses por ano. A França ainda tem um clima bem mais regular. Em termos também de frieza, né, mas tem outros países que sofrem mais com o frio.
Alguém tem mais uma sugestão que caracteriza assim a França de todos os outros países, ou da maioria dos outros? Eles têm como religião, ou parte da política, o ateísmo, né? Então, a quem recorrer nos momentos de sofrimento, de luta pessoal? Mas o Brasil é um país considerado cristão. Tem um clima bom, uma vida social também, generalizadamente falando, bem ampla. Bem, Brasil, incidência de câncer em crescente. O INCA tem feito várias estimativas e para o ano de 2016 mesmo, nós temos aí mais de 500 mil de casos novos de câncer para o Brasil. Câncer de próstata, se formos analisar todas as regiões, a mais afetada é a região sul do Brasil. E para o câncer de mama, também, região sul. O que caracteriza a região sul? Por uma incidência tão elevada de 2 tipos de cânceres que têm algo em comum. Os hormônios sexuais. Sedentarismo, talvez comparado com outros estados, a senhora associaria isso pela questão da industrialização? E é interessante que a senhora menciona os verbos no tempo pretérito, do passado, né? Talvez porque foi o período que a senhora viveu lá. Hoje, as coisas até lá estão começando a mudar rapidamente, né? Nós estivemos na região norte e nordeste nos últimos 5 anos e nós vemos realmente com susto como a industrialização e a informática está invadindo aquelas aldeias a milhares de quilômetros de Manaus, né? Está chegando a eletricidade, a internet e tudo mais. Mas, realmente, eles têm vários aspectos dentro do plano de Deus, né, que uma vida estressada da urbanização não tem. Mas, de forma geral, realmente, na região sul se come proporcionalmente ainda mais produtos de origem animal, né? E olhem que interessante, câncer de próstata, câncer de mama, eles estão estreitamente vinculados com testosterona e estrogênio, desequilibradamente elevados. E os alimentos de origem animal, todos contêm colesterol. O colesterol, ele é a matéria-prima para formar os hormônios progesterona, testosterona e estrogênio. Em outras palavras, quanto mais alimentos de origem animal, mais matéria-prima para criar um desequilíbrio hormonal. Além disso, hoje esses alimentos todos vêm injetados com muitos hormônios extras, né, para uma produção mais imediata. E isso também passa para o nosso organismo. E então, agora, uma séria pergunta. Qual será a solução para todos esses tipos de cânceres, depressão, aumento da obesidade? Será que existe uma solução tão simples que possa ser abrangente a todos nós? Porque, olhem, Deus, ele não faz distinção entre ricos e pobres, entre leigos e estudados. Se o fizesse, não seria justo. Como só o rico pode ter acesso à saúde? Ou que passou 6 anos estudando medicina, agora esse sim sabe o que ele precisa para ser saudável. Os outros vão viver minguando e pedindo esmola de conhecimento e de finanças
dessas outras classes? Não pode ser assim. Qual será a verdadeira solução fisiológica para resolver essas doenças? Bom, aqui eu quero apresentar a vocês o Dr. Caldwell Esselstyn, um médico, cirurgião, também cirurgião cardiovascular. Desmotivado com caso atrás de caso que ele operava e meses ou anos depois aparecia novamente na sua mesa de cirurgia para ele novamente abrir as artérias e remover dali as gorduras, ele começou a analisar mais a fundo a questão do estilo de vida. E ele decidiu fazer um estudo. Ele abriu uma opção para os pacientes que viessem a ele e quisessem, em vez de ir para a mesa de cirurgia, participar de uma dieta que ele rigorosamente controlaria e acompanharia com eles. Bem, um dia, um colega dele, Dr. Joseph Crow, um médico cirurgião também, cardiovascular, começou a ter uns sintomas que remetiam a um possível infarto. Dor no braço esquerdo, referido à mandíbula, dor peitoral. Ele fez um exame de colesterol e outros exames de sangue, colesterol até que normal. Mas quando ele fez a arteriografia, se observou que a artéria do coração, do lado esquerdo, estava entupido. Opção dele, cirurgia. Preferência dele, aderir à dieta do médico, do colega dele. E ele implorou, Dr. Caldwell, por favor, me deixe entrar na sua lista de pacientes na dieta. Ele, como cirurgião, bem sabia ao que ele seria exposto. Ele preferiu a dieta. E ele e a esposa dele se colocaram nesse plano como um dos mais fiéis e obedientes pacientes. 2 anos depois, uma feliz recompensa. Repetiram a arteriografia e agora eles observaram que a obstrução tinha se resolvido. A artéria estava melhor do que após a cirurgia. E, de forma geral, ele estava em melhores condições em todos os âmbitos. E optou por permanecer nesse plano de vida. Tem uma cidade nos Estados Unidos, bem pequena, chamada Framingham. Essa cidade se tornou internacionalmente conhecida por nenhum específico mérito, simplesmente porque ela foi escolhida como a cidade de estudo nos Estados Unidos. E todos os anos, cada 2 anos, se faz exames de sangue e outros tipos de estudo na população em geral, para saber como está a evolução de diferentes condições deles. E então, nesse estudo, se observou que, na verdade, se antes a gente cria que um colesterol menor de 200 já é o suficiente para evitar um infarto, se confirmou que precisávamos, idealmente, de um colesterol, no máximo, de 150, para evitar doenças. E entre os médicos da linha de medicina nutricional, se colocou como regrinha que o colesterol ideal seria 100 mais a idade, ou se o paciente já tem 50 ou mais anos, fica como limite máximo 150. Então, quando você chegar hoje em casa, vá lá olhar os seus exames. A que nível está o teu colesterol? Idealmente, 100 mais a idade.
E esse doutor, depois de vários anos de estudo e observar os seus pacientes, ele concluiu o seguinte: uma alimentação baseada em folhas, frutas, legumes e grãos integrais é o único jeito de evitar, deter e reverter doenças cardiovasculares. Que interessante. Mas ele precisou de vários anos de estudo para concluir isso. Agora, nós somos privilegiados em ter acesso a um conhecimento que nos foi revelado há mais de 150 anos atrás. E esse conhecimento, em termos de saúde, está escrito e descrito no livro chamado A Ciência do Bom Viver. Nesse livro, médicos, enfermeiros, nutricionistas e vários outros profissionais da área de saúde têm buscado um conhecimento que estivesse além da ciência atual. E nesse livro está descrito, publicado aqui em 1905, os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Então, nós não precisamos passar por vários anos de experimento em nós mesmos para concluir o que o Dr. Caldwell concluiu. Está ali descrito para nós. Até esse fim de semana, agora essa semana que passou, lá na instituição nós recebemos uma hóspede. Ela, inclusive, mora aqui em São Paulo e é parteira. Ela faz partos até mesmo a nível domiciliar, mas também em vários hospitais aqui. O nome dela é Ivanilde. E ela nos ensinou um corinho, uma musiquinha, que diz assim: uma boa refeição se faz com alimentos integrais, verduras, frutas, cereais são essenciais. E aí agora nós estamos compondo junto com ela a segunda estrofe, porque há mais alguns alimentos que farão com que a alimentação seja verdadeiramente completa, como as sementes, as raízes e os feijões. E aí nós estamos tentando compor isso de uma forma que rime também. Quem sabe até o último dia do nosso programa aqui tem a segunda estrofe do corinho. Pode consumir. O feijão, na verdade, todos os alimentos de cereais secos, idealmente devem ficar algumas horas de molho. Jogar fora a água e aí cozinhar. Aí eles são melhor digestos. E se puderem ser brotados, germinados, melhor ainda. São uma excelente fonte de proteína. E, na verdade, olhem, 6 colheres de sopa já substituem um bife de 100 gramas. Então, proteína completa, com 6 colheres de sopa de feijões. Bem, outro médico que também tem se aprofundado na medicina nutricional é o Dr. Joel Fuhrman. Ele escreveu esse livro, Superimunidade, um guia essencial para uma vida mais nutritiva e saudável. Ele também é várias vezes referido pela doutora Márcia Vidotto no livro Saúde Nua e Crua. E ele destaca algumas substâncias, alguns nutrientes essenciais no brócolis, na uva, que é o resveratrol, e no açafrão. A cúrcuma no açafrão. Um ótimo anti-inflamatório e afinador de sangue. Então, você quer substituir a tua aspirina por algo natural, como uma alimentação 100% vegetariana,
e condimente o seu arroz, ou o seu feijão, ou coloque no seu pão, uma colherzinha de açafrão, que ele vai afinar o teu sangue. E, inclusive, ele também ajuda a prevenir dores, inflamações nas juntas, nas articulações. Então, coloque ele na sua listinha de compras para você fazer uso dele no dia a dia. Outro colega e companheiro do Dr. Caldwell Esselstyn é o Dr. Colin Campbell. Por muitos anos, eles trabalharam numa mesma linha sem se conhecerem. Até que os trabalhos deles começaram a ser publicados e eles marcaram um dia para se conhecerem pessoalmente e observar quantos pontos em comuns eles tinham, na verdade, desde a infância. Ambos, tanto o Dr. Colin Campbell como o Dr. Caldwell Esselstyn, cresceram em fazenda, leiteira, e tiravam dali o seu sustento. E foram, então, para suas universidades, com um corpo bem robusto, bem saudável, de terem trabalhado na agricultura, e se conscientizaram, para a sua surpresa e o seu choque, que eles passaram anos envolvidos na produção de um alimento que eles agora chegariam a condenar. Os alimentos de origem animal, leite, queijo, ovos e carnes e seus derivados. E o Dr. Colin Campbell, ele teve uma excelente oportunidade para estudar o aspecto nutricional dentro da longevidade humana e também com todas as outras doenças. Ele esteve primeiro nas Filipinas e depois na China por vários anos, observando que os chineses, os filipinos rurais, tinham uma condição de saúde muito diferente das dos urbanos. E quando eles se mudavam para a cidade, na segunda, na terceira geração, já se igualavam, em termos de qualidade de saúde, com seus compatriotas. Esse livro, chamado O Estudo da China, retrata o maior estudo epidemiológico que já foi feito em termos nutricionais. E ele, então, juntamente com o Dr. Caldwell Esselstyn, fizeram, com a ajuda de vários outros profissionais da linha da medicina nutricional, um documentário excelente chamado Troque a Faca pelo Garfo. E eu encorajo vocês de baixarem esse vídeo no YouTube. Quem quiser, eu tenho o vídeo já baixado, pode trazer um pendrive, amanhã eu passo para vocês. É um documentário de aproximadamente 1h30, muito científico e abrangente em termos de expor o segredo da verdadeira saudável nutrição. E o que tem por trás que faça com que ela seja tão detida de toda a população. E eu convido vocês agora para nós assistirmos o trailer desse vídeo. É mais ou menos uns 5 minutos. Está legendado, então, para quem não está acostumado a assistir vídeos legendados, pode ser um pouco cansativo. Mas tentem ver o que vocês pegam aí desse vídeo. This could be the first generation of children in the United States that lives less than its parents. I got 2 pills I take for my diabetes, then I got 1 for cholesterol, high blood pressure, and then I take Byetta, which is an injectable. I'm getting really shaky and I'm sick and I'm fatigued, and that's when they diagnosed me with hypertension and diabetes. Obesity, diabetes, heart disease, high blood pressure cost this country more than $120 billion each year.
People were saying, you're crazy. You're a cancer patient. You should be resting. Doctors told me this. When I had the second heart attack, the doctor said I should prepare for death. Heart disease is an absolutely toothless paper tiger that need never ever exist. People who were raised in Japan, the Philippines, Korea, China, never had heart disease, prostate cancer, colon cancer, breast cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. This is the atlas of cancer mortality in China. Virtually, the Western diet was non-existent. They had no animal products. They had no dairy, no meat. We learned that we could turn on and turn off cancer growth just by adjusting the level of intake of that protein. I knew at that point what caused most diseases. Our national authorities are simply excluding this concept in order to protect the status quo. With the Western diet, there are going to be 500,000 people in this country this year who will have to have the front half of their body divided, their heart exposed. Some people would call that extreme. I know of nothing else in medicine that can come close to what a plant-based diet can do. If you go through life thinking that what happens to you from a health perspective is based on your genes, you're a helpless victim. I've reversed the diabetes. The diabetes is not coming back. I just can't understand what it's done to change my life. Diet is so much more important than anybody ever thought. To me, the answer is so simple, it's criminal. And it's just people starting to take responsibility for their health and starting to eat more plant-based foods. It's that simple. Essa última frase eu gostaria de destacar. Solução. As pessoas precisam começar a tomar responsabilidade pela sua própria saúde e modificarem a sua alimentação. É tão simples, né? E realmente, quando a gente conhece mais a fundo, a gente vê que é tão simples. Mas eu também entendo que quando a gente ainda está envolvido num ambiente social, cultural, nutricional, que prega o oposto o dia todo, em todas as refeições, é complicado. Será que não vai faltar proteína? E o cálcio? Não vai fazer falta a gordura? Né? Ou como que eu vou conseguir obter calorias suficientes? Várias perguntas, várias interrogações. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, os que tiverem a oportunidade, estudem, leiam esse livro, Saúde Nua e Crua, que em termos nutricionais ele realmente vai ampliar o seu horizonte. E um pequeno testemunho daquele livro, uma senhora faxineira comprou esse livro junto com um grande grupo de ouvintes da palestra da doutora Márcia Vidotto. E ela foi para casa e se determinou que ela iria colocar em prática tudo que ela lesse. E ela começou a ler, e as semanas foram se passando. E as colegas começaram a observar que ela estava mais fina, com uma pele mais saudável, uma disposição animada. E elas perguntaram, ô fulana, qual é teu segredo? Conta para nós. Ela ficou um pouco surpresa e disse, olha, eu simplesmente estou lendo e aplicando aquele livro que todas vocês compraram. Diferença. As outras compraram e colocaram na estante. E ela decidiu pôr em prática. E olhem, foi uma faxineira. Se ela aguentou ler um livro de nutrição, eu diria todos nós vamos ter também esse incentivo. E realmente a linguagem, a forma como está escrito é bem gostoso, prende a atenção e de uma forma bem prática. Bem, o Dr. Thomas Campbell, também, ele, por assim dizer, resume o seu estudo e diz: as recomendações da literatura publicada são tão simples que eu posso expressar em uma frase. Manter uma dieta baseada em alimentos integrais e alimentos de origem vegetal
e, ao mesmo tempo, minimizar o consumo de alimentos refinados, sal e gorduras adicionadas. E quando perguntaram para ele, doutor, o que o senhor quer dizer com minimizar? Ele respondeu o seguinte: os resultados do estudo da China indicam que, quanto menor for a porcentagem de alimentos de origem animal consumidas, maiores serão os benefícios de saúde, mesmo que essa porcentagem diminua de 10 para 0% de calorias. E aí, proporcionalmente, você vai escolher se quer ter só um pouquinho de câncer, só um pouquinho de depressão, diabetes, pressão alta, obesidade, ou se você também quer reduzir esse pouquinho para 0. Num dos estudos feitos, revelados nesse documentário, eles alimentaram ratos com quantidades de proteína, de 20% da caloria do dia. E eles notaram que quando eles alimentavam com 20%, os tumores começavam a crescer. Quando eles tiravam a proteína ou diminuíam para 5% só de proteína por dia, os tumores diminuíam de tamanho. Aí davam proteína de novo em maior quantidade, os tumores cresciam de novo. E assim ligavam e desligavam as células cancerígenas de acordo com a quantidade e a proporção de proteína consumida. Muito interessante. Bem, nós estamos envolvidos em um ambiente tão regido pela indústria e muitas vezes nós consumimos inocentemente os nossos alimentos industrializados sem entender o lobby que está por trás, que realmente acaba cobrando um preço muito alto na nossa saúde. Eu gostaria que vocês assistissem esse pequeno vídeo chamado A Indústria da Morte, e que vê como a industrialização está por trás e ao que nos leva os hábitos de consumir esses alimentos.
o Dr. Colin Campbell complementa dizendo: as pessoas precisam saber por que ficamos doentes de forma totalmente injustificada. Porque muitos de nós morrem prematuramente, apesar dos bilhões gastos em pesquisa. Ironicamente, a solução é simples e não é cara. A resposta para a crise na saúde é o alimento que cada um de nós escolhe colocar em sua boca, todos os dias, nada mais isto. E aí a doutora Márcia Vidotto comenta: saúde, forma física e qualidade de vida não são conquistadas de forma rápida e fácil. Somente mudanças sérias e permanentes em seu estilo de vida como um todo podem garantir resultados duradouros. Ou seja, a verdadeira dieta, ela não dura 2 meses durante a semana, liberado nos fins de semana. É uma mudança permanente no estilo de vida. E aí é que nós vamos colher verdadeiramente os benefícios em controle de peso, em prevenção de diabetes, de pressão alta, de doenças cardiovasculares, depressão, estresse, doenças autoimunes. E realmente nós, apegando-nos a esse caminho, que realmente vamos beneficiar. As dietas, convencionalmente, podem até nos baixar uns quilinhos, mas não de forma saudável. Quando a gente volta a se alimentar, também volta o indesejado. E para finalizar, eu gostaria de terminar com um testemunho de um médico, o Dr. David Servan. Ele era neurocientista, teve câncer no início dos seus 30 anos, foi tratado com quimioterapia, radioterapia, e pelos 40 e poucos anos, ele teve uma recaída do câncer. Ele fazia estudos em pessoas através de tomografias, e num dia um dos sujeitos faltou. E ele aproveitou a vaga e entrou ele mesmo dentro da máquina. E ali ele observou que ele estava com câncer no cérebro. E pelo estágio do tumor, ele reconheceu que ele teria mais 6 meses de vida. Ele tinha, então, agora 2 opções. Um era gastar as suas riquezas, as suas finanças, viajando com a família. A outra opção, gastar com exames e diferentes tratamentos convencionais. E ele optou pelo primeiro, viajar com a família. E nessas viagens, ele entrou em contato com a medicina nutricional, enfoques em mudanças do estilo de vida. Ele fez sua mudança e ele dá aqui o seu depoimento nesse vídeo. Então, e ele escreveu esse livro que ele testemunha dizendo que gostaria muito de ter tido as mensagens desse livro para acompanhá-lo ao longo da sua jornada.
I was born and raised in Paris, but I became a physician and a neuroscientist in the United States at the University of Pittsburgh. One day, in my own brain scanning experiment, one of the subjects didn't come. I ended up going to the scanner myself, and this is how I discovered that I had brain cancer. The book I wrote, it's also the book I wish I'd had with me throughout my journey with the illness. The first thing I learned is that every one of us has cancer cells. Yet only 1 out of 3 of us in the West will die of cancer, and 2 out of 3 won't. That means that for these 2 out of 3, they have natural defenses that can help slow down the disease. So what we need to do is nourish life in us. When we do that, we're healthier, we're happier, we prevent disease from developing, and if we are already ill, then we're helping our body fight as well as it ever can. Food is something you do 3 times a day to your body every day. And we know that these phytochemicals that are part of everything you eat have a profound influence on your physiology. So think about the fact that with what you eat every day, 3 times a day, you're modifying your physiology. It's as if like you're playing keyboard on the piano with the foods you eat. So this is why I pay attention to what I eat. Ever since the relapse of my tumor, I've learned that I'm playing keyboard on that tumor with what I eat. And I try to include things in my meals every day that come and bring in chemicals from the food that fight cancer. A variety of them. You see, the beauty of food is that it doesn't target just one mechanism of cancer. It plays on the whole range of the keyboard. So, turmeric will act on certain aspects of cancer biology, but the sulforaphane and indole-3 carbonyls of cabbage or broccoli will play on another aspect, and then green tea with its EGCG and polyphenols will yet play on another aspect, and then I add raspberries or blueberries to and make that my dessert, and I'm bringing in another range of phytochemicals that will yet act on a different mechanism on cancer, and throughout the day, every day, 3 times a day, I'm building an anti-cancer biology, and I think anybody can do that. We just need to tell them how they can do it. The World Cancer Research Fund says that the goal should be for people to eat no more than 11 ounces of red meat per week. We're currently in the United States close to 11 ounces of red meat per day. Now, red meat is a hell of a lot more expensive than lentils, beans, and cereals, or soy, tofu, sources of vegetable protein that can replace meat, act as anti-cancer agents, and allow us to reduce considerably our intake of animal products, and especially red meat. Similarly, the vegetables that are best for you are some of the cheapest ones. You can add garlic, onions, and leeks to almost every dish that you cook, aside from desserts. And if you do that, it doesn't cost a lot of money, and it builds a strong anti-cancer diet. Another question that comes up all the time is, do you really need to eat organic foods? Well, there's no question it's better to eat organic foods. We have studies showing that when children are on an organic diet, the residues of pesticides in their urine that you can measure every day goes way down. So it's better to eat organic foods. However, overall, there's no question that you're better off eating broccoli with a few residues of pesticides on them than not eating broccoli. I think people don't realize the impact that a little bit of physical exercise can have on the physiology of the body and its ability to resist a variety of illnesses, including cancer. For example, we now have studies showing that a woman who has had breast cancer and walks 30 minutes 6 times a week, and that can include walking to and from work, that woman reduces her chances of a relapse by 50%. The best drugs we have don't do better than that, and nothing prevents you from taking the drug and walking to work. It has a huge impact on our ability to resist the biology of cancer. If we don't tell people that science shows
how much they can protect themselves from this disease with their own choices and what they decide to take in their own hands. If we don't tell them that, we're giving them false hopelessness. And we know that hopelessness actually can promote the growth of cancer. And this is what I'm against. False hopelessness. The psychology with which we face our journey is also important. We know that each one of us who has the opportunity to find someone, and it doesn't have to be a husband or a wife, it could be a brother or a sister, it can be a friend, it can be a health professional, someone who just cares about what is happening to us. If we can extend ourselves and receive that person's help, then we know our biology is soothed in a profound way in the inside. And I really like this idea that developing a healthful life, nourishing life in us, starts with spending a little bit of time by ourselves, for ourselves, focused on what it is like to be alive every day. Então, todos nós temos a responsabilidade agora de não deixar os com quem convivemos em uma falsa desesperança, porque há uma esperança. E nós temos o privilégio de ter até um conhecimento a mais que esse médico que faleceu no ano de 2011. Nós conhecemos o verdadeiro caminho da verdade e da vida, que é Jesus, né? Então, que nós combinando a mensagem de saúde com o caminho da verdadeira salvação, do Evangelho eterno, possamos trazer o alívio às almas com quem nós convivemos, que sofrem um terrível tormento físico, emocional e espiritual também. Eu quero publicamente agradecer pela montagem dessa palestra que foi feita pelo Dr. Felipe Ivandel Sugar, um colega nosso médico, e encorajar vocês a porem isso em prática a partir de hoje, porque o que a gente não aplica vai para o esquecimento. E aí a gente acaba sofrendo igual as consequências.